Bom, vamos lá, ratificando alguns detalhes aqui, alguns não compreenderam o significado de vela. Eu peguei aqui esse exemplo bem simples, né, que é o que é o padrão ali de velas, né, do que a gente está acostumado a ver nos gráficos. Primeiro, o que é um gráfico? O que você está vendo aqui nessa imagem, essa aqui é uma imagem, você está vendo um gráfico. O gráfico ele é composto por candles ou velas, né, conforme o padrão de como você quer ler cada velinha dessa aqui, tá bom? Então a gente vai fazer um negócio bem simples para que vocês compreendam de fato o que compõe um gráfico, além das velas, né, e outras configurações que você busca aqui, tá? Mas como a mentoria principal aqui, o fato principal aqui não é o ensinamento de como configurar aqui uma Fibonacci, né, e uma fractal, por exemplo, marcar uma linha com LTA, LTB, marcar topos e fundos, não. A aula hoje aqui é para que você compreenda o que é gráfico, né, e o que compõe o gráfico apenas com velas com tendência de alta ou tendência de baixo. O que compõe uma tendência de alta e o que compõe uma tendência de baixo dentro de um gráfico, fazendo uma análise técnica do gráfico, das velas, tá bom? Esse é o fator principal. Então aqui nós temos aqui, ó, a vela de venda, que pode ser chamada de candle de baixo, candle de alta, né? Você pode dizer que é a vela de baixo, vela de alta. Essa aqui, como vocês estão vendo, ela é uma vela de venda. O padrão de uma vela de venda é sempre vermelha, tá? Venda, que é queda, tá bom? E temos aqui também o padrão de compra, que é a vela verde, né? Mas isso aqui não é um padrão obrigatório, né? Cada um coloca as cores que quiser. O que você precisa identificar aqui, de fato mesmo, é saber que a vela verde ela está me dando uma tendência de alta, tá? Que a vela verde aqui está me dando uma tendência de alta e que a vela vermelha está me dando aqui uma tendência de baixa. Ah, mas o que significa essas velas verdes aqui no meio, mesmo com uma tendência de baixa? No outro vídeo eu explico bem detalhadozinho o significado dessa vela aqui, tá? Essa vela verde aqui, o que ela está fazendo aqui no meio. Também tem a explicação também quando é uma tendência de alta, tem aqui uma vela vermelha no meio de uma tendência de alta, tá? Então lá está explicando direitinho o que significa isso no vídeo anterior. A ideia aqui é especificar para você o porquê que a vela vermelha e porquê que a vela verde. Simples de entender, fácil de entender, é isso. É que quando você vê uma vela vermelha, é a tendência de queda. Quando você vê uma vela verde, é tendência de alta, tá? Vela vermelha é venda, vela verde é compra. Então, o gráfico, em geral, ele é bem repetitivo. Se você pegar o gráfico de ontem, por exemplo, da semana passada, você vai ver que os desenhos é praticamente os mesmos, independente do tamanho das velas. Porque cada vela dessa aqui ela tem um nome, ela tem um significado. Que na próxima aula, que já é o básico 2, você vai identificar, belezinha, né, o que significa isso, tá bom? Então, já identificou? Entendeu aí que quando você vê uma vela com tendência de queda vermelha, quer dizer que é vendas, tá? Você vai fazer uma venda. Quando você vê uma com tendência de alta, verde, que é a probabilidade de compra, entendeu?
Aqui nós temos um exemplo aqui de velas coloridas, né? Vermelho e verde, mas observamos que a gente está com uma tendência de alta e temos aqui uma tendência de baixa, tá ok? Então, tá bem explicadinho aí o significado dessas velas, tá bom? Então, veja bem aqui, mais uma vez, vela vermelha, quando você olhar o gráfico e você vê essas velas vermelhas, ele está me dando tendência de queda, tá bom? Quando você vê essas velas verdes subindo, ela está me dando tendência de alta, compra, né? E aqui, ó, a gente já pode observar dentro desse gráfico aqui, ó, quando que eu posso identificar, por exemplo, uma venda, né? Quando eu identifico uma venda aqui, ó, por exemplo, eu já passei isso aqui na aula passada. Quando você tem aqui um topo duplo, né? E você faria uma entrada já na próxima vela. Tem aqui, ó, um topo duplo, formando aqui com a vela verde, uma vela vermelha. Você entraria aqui comprando, com venda e ganharia aqui, tá bom? Aqui a mesma coisa também, esse aqui nós estamos vendo um topo, né? Então formou um topo duplo, entraria nessa vela aqui e teria mais um ganho. A gente tem aqui um exemplo também aqui de fundo duplo, tá aqui, né? E entraria nessa outra vela aqui comprando, tá bom? Identifique que é o que é um topo, um fundo duplo. É quando a tendência de queda, vamos ver uma aqui melhor, quando a tendência de queda termina com uma vela vermelha, inicia aqui com uma vela verde, né? Como vocês estão vendo aí. Então, iniciou aqui, fez aqui essa vela vermelha, idêntica com essa vela verde, eu entraria nessa outra aqui. O outro vídeo está mais explicado como que funciona, tá bom? Isso é só para você identificar o significado de velas, tá bom? Não se preocupa ainda o que significa martelo, o que significa vela de descanso, vela de engolfe, né? Barriga de aluguel, até tem N's e N's de nome que dão em vela aí, martelo invertido, tal, essas coisas. Eu não me preocupo tanto com o nome dessas velas, tá? Eu olho a amplitude do gráfico, tá? Para que eu possa identificar onde que eu vou entrar, que aqui seria uma entrada, aqui também seria uma entrada de venda, aqui uma entrada de compra, que seria uma entrada de venda, mas eu precisaria dessa confirmação. Quem viu o vídeo passado identificou por que eu não entraria nessa vela aqui, né? O vídeo passado está explicando direitinho por que eu não entraria nessa vela aqui. Eu tinha que esperar ela terminar a vez para me entrar nessa aqui. Ela está explicando direitinho. Aqui não, aqui eu já entraria aqui e teria um ganho. Ok? Então está identificado o que significa as velas verdes, o que significa vela vermelha.